todos. Nós já, é comum a gente fazer essa reunião final de semestre, dessa vez agora não é final de semestre, é final de exercício, digamos assim, né? E é dessa vez uma reunião com a presença, né, da reitoria itinerante, a presença do professor Cláudio, nosso reitor, e com toda a equipe das pró-reitorias. E esse momento é exatamente um momento de conversa, de fazer uma avaliação do nosso ano, e o professor Cláudio vem trazer novidades, como é que está o andamento do crescimento dos institutos. É uma oportunidade, né, que vocês têm de conversar diretamente com ele. Por mais que a gente traga as informações, às vezes não conseguimos trazer 100%, então é uma oportunidade importante. Nós temos aqui o nosso reitor aberto a ouvi-los e explicar o andamento da nossa instituição. Vou passar aqui então para o professor Cláudio. Eu tenho umas informações importantes acerca das propostas de carreira. Se consigo acessar aqui através do e-mail. Não está caminhando para estudos de trabalho, para que você assista. Oi? Bom, pessoal, então boa tarde para todos, para todas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Precisa do microfone? Precisa. Então, como o Helber colocou, nós estamos inaugurando essa nova sistemática de reitoria itinerante. É uma oportunidade de a gente ir aos campi, conversar, né, acerca do estado da arte, da expansão da nossa rede federal, da efetiva estruturação dos nossos campi do interior. Nós estamos nesse momento em Sobral fazendo a estreia desse programa. É o piloto, né, é o inicial aqui em Sobral. Como eu já falei hoje para os estudantes, vai haver também aqui um evento na cidade, onde nós somos convidados, juntamente com outras instituições da área federal, que trabalham com pesquisa, com ensino, para fazer uma espécie de planejamento estratégico da região. E até a gente traçar estratégias de atuação conjunta, que na minha visão é bastante interessante. E aproveitando essa oportunidade, a gente estreou aqui com esse programa, Reitoria Itinerante, trazendo os pró-reitores aqui de todas as áreas do ensino, da administração, do desenvolvimento institucional, da extensão e da pesquisa e inovação. É uma oportunidade que a gente tem de conversar com os senhores, nesse momento pós-greve, de colocar as últimas informações, o estado da arte, a quantas andas aí o nosso processo de reposição de aulas e de encaminhamento das reivindicações que foram oriundas da greve, fechamento do exercício de 2011, né, e evidentemente as perspectivas de 2012, e também para prestar alguns esclarecimentos acerca dos novos projetos que estão surgindo no âmbito da rede federal. A própria expansão, continuidade da expansão, a terceira fase da expansão, o Pronatec, que é um programa no qual a gente está visceralmente inserido, ao qual nós estamos visceralmente ligados, e também prestar algumas informações acerca desse novo programa de mobilidade, internacionalização das nossas instituições, que é o Ciências Sem Fronteiras. Como eu falei para vocês, nós vivenciamos um momento pós-greve, algumas tratativas, alguns acordos, alguns entendimentos foram estabelecidos entre a gestão e o sindicato, né? Foram criados alguns grupos de trabalho, alguns grupos de estudo, para tratar de algumas questões específicas que dizem respeito ao dia a dia dos servidores, dos professores e técnicos administrativos. Essas reuniões já progrediram, os grupos já foram formados, né? Já temos até uma portaria estabelecendo esses grupos, de modo que a gente vai receber o resultado desses trabalhos, desses estudos, dessas propostas, avaliações, e vamos absorver isso, receber isso e ver de que forma a gente pode contemplar, naquilo que for possível, não é, a reivindicação
dos servidores. Esse é um primeiro ponto. Então, essa é uma pauta que diz respeito às questões locais. Do ponto de vista da pauta nacional, das questões nacionais, nós, enquanto instituição, né, componente de um Conselho Nacional e enquanto presidente do Conselho, nós estamos acompanhando como espectador, espectador privilegiado, vamos chamar assim, as negociações que se estabelecem entre sindicatos, centrais sindicais e o governo. Tá? Mais especificamente no que diz respeito às questões da carreira. Né? Continua sendo o interlocutor único do governo para tratativas das questões de carreira o Ministério do Planejamento. As reuniões estão acontecendo entre Ministério do Planejamento, o ANDES, representação do ANDES, representação do PROIFES e os institutos federais, CONIF e a ANDIFES, mais o CONIF, eu nem percebi a presença da ANDIF nas últimas reuniões. Nós estamos lá como observadores. Tá certo? Ultimamente, eu soube também que o MEC, que participa desses grupos de trabalho, tendo em vista as propostas que foram apresentadas, também está elaborando uma proposição de estruturação da carreira, ou reestruturação da carreira. E diante disso, o que foi que o Conselho resolveu fazer? Desculpa, eu li para ele. O que foi que o Conselho resolveu fazer? Nós criamos um grupo de estudos no âmbito do CONIF, mas nós temos 2 representantes que sempre participam das reuniões da carreira, que é o professor Pedini, do Instituto Federal do Sul de Minas, e o professor Brode, do Instituto Federal Sul-Rio Grandense. Nós destacamos um grupo para também fazer um estudo sobre o que a gente entende, né, que deva ser uma coisa boa para a nossa carreira, e vamos nos juntar ao MEC para fazer uma proposta única, CONIF-MEC, né, para também apresentar aos grupos de trabalho. Eu soube ultimamente que houve um avanço, né, que finalmente o planejamento se dispôs a sentar com o SINASEF para receber as propostas do SINASEF, e agora aguardar aí o desenrolar desse trabalho. Né? O que a gente espera é que ele tenha celeridade, o que a gente espera é que ele produza os resultados o mais rápido possível. Eu estava tentando abrir aqui o e-mail, porque me chegou um e-mail mostrando um comparativo entre as propostas realizadas pelo ANDES, pelo ANDIFES, a proposta do governo, né? E nós ainda não estruturamos de forma definitiva a proposta que nós temos, ainda não construímos a tabela. Mas, na nossa avaliação, o que a gente pensava em termos de tabela de equiparação junto à carreira da ciência e tecnologia, essa já está defasada. Nós estamos preparando uma tabela que vai um pouco além dessa tabela de ciência e tecnologia. Elaboramos também um grupo de estudos para tratar da questão de infraestrutura. Como eu falei para vocês, nós, Conselho e instituições, já de há muito tempo, nós temos reclamado junto ao MEC os recursos para a questão de infraestrutura. Nós entendemos, somos conscientes de que os valores que foram disponibilizados nas fases 1 e 2 da expansão não correspondem às nossas necessidades enquanto campus dos institutos federais de infraestrutura. Nós precisamos de mais investimentos. Né? Para você ter uma ideia, quando esse programa começou, o recurso que era disponível para a estruturação de um campus era da ordem de R$ 2.720.000 para a construção. Nós construímos Maracanaú com este valor. Isso absolutamente mais é possível. Já na segunda fase já chegamos a 5 milhões, o que também é absolutamente insuficiente. Na terceira fase, nós estamos trabalhando com uma matriz de 7 milhões e 200 em construção, o que na nossa avaliação
com aumento dos custos da construção civil, especulação imobiliária que acontece no país inteiro e majoração de material, também esse é um valor que não mais nos atende. Então, nós já fizemos um estudo, um arrazoado, quanto à questão de pessoal e quanto à questão de infraestrutura, já protocolizamos lá para o Ministério do Planejamento, para o Ministério da Educação. Já entregamos cópia ao ministro, cópia à ministra do Planejamento, né, e mandamos uma cópia para a presidenta Dilma. A gente entende que a rede precisa de muito mais recursos para cumprir a nova expansão e também para repor um passivo que a gente percebe e tem a consciência de que existe em alguns campos, em alguns campi, né? Vamos cultivar essa linguagem. Nós estamos fazendo um trabalho paralelo, não estamos esperando só pelo que venha do MEC ou do orçamento federal, orçamento da União, e estamos trabalhando também junto aos parlamentares. Em que direção? Primeiro, trabalhando fortemente para acelerar a aprovação do projeto de lei 2134, que é o projeto que cria cargos e funções para a terceira fase. Por que nós estamos trabalhando fortemente nisso? Porque a gente sabe, nós colocamos lá dentro os números, que o projeto que está lá, ele cumpre a terceira fase, mas ele também tem um adicional que nos permite repor alguns passivos que temos de professores, servidores e funções. Até hoje, nós não temos um modelo ainda definido, um modelo organizacional de funcionamento das reitorias e dos campi. Temos alguns estudos do CONIF, o MEC foi liberando funções, nós fomos, com base nesse referencial, estruturando, mas não existe um modelo. Assim, o governo definiu, é esse modelo aqui. Isso é uma luta constante, é uma briga constante que nós temos travado com o governo. Então, estamos trabalhando politicamente na aprovação desse PL, para que ele seja aprovado ainda em 2012, para que a gente tenha os primeiros resultados dele a partir de março de 2012. Primeira liberação de professores, servidores e funções. Né? Estamos trabalhando também na liberação das coordenações de curso, as gratificações de coordenação de curso. E conseguimos uma emenda da ordem de 400 milhões de reais para a estruturação dos campi na Comissão de Educação da Câmara. A proposição foi feita, ela vai tramitar nas comissões, e aí nós não sabemos ainda se o resultado final dela será de 400 milhões, mas foi a pedida inicial. No âmbito local, nós conseguimos com a bancada cearense uma emenda de 100 milhões. A bancada está trabalhando de modo diferente este ano. Ela não está entregando recursos sob demanda. Ela criou algumas comissões temáticas e um grupo de deputados teve a iniciativa de criar uma comissão temática da educação superior no Estado, e a comissão colocou 100 milhões de emendas para essa temática, dando aos reitores das instituições federais a prerrogativa de, entre si, definirem para onde serão levados, onde serão alocados esses recursos. Então, nós temos 100 milhões a serem definidos pelo Instituto Federal do Ceará, pela Universidade Federal do Ceará e pela Unilab, a Universidade Internacional, que é também a Universidade Federal do Estado. Então, essas são as nossas tratativas na linha de pessoal e na linha da infraestrutura. Né? Hoje, nós temos um orçamento, a matriz orçamentária da instituição, para 2012, que reflete o número de matrículas, que reflete o nosso crescimento em termos de matrícula, que vai para além de 170 milhões de reais. Isso representa o primeiro orçamento no ranking das instituições, tá certo? Um mérito do Instituto Federal do Ceará. Além disso, nós temos a perspectiva do Pronatec. Todo mundo sabe aqui o que é o Pronatec, né? O Pronatec é um programa que o governo federal lançou de ampliação do acesso à formação técnica de nível médio. O bojo do Pronatec
está inserida a continuidade da expansão da rede federal, as 120 novas unidades, e o Ceará tem 6 contempladas nesse processo. Mas o Pronatec, além de permitir a expansão da rede federal, ele cria mecanismos para ampliação da oferta, no primeiro momento, de curso de formação inicial e continuada para trabalhadores, e também a expansão da formação técnica de nível médio na modalidade concomitante. E foi pactuado entre as instituições qual seria essa oferta que a rede é capaz de oferecer. Tá? Essa oferta foi pactuada também entre a reitoria, que é capitaneada aqui pela diretoria de ensino, e os campi. Foi feita essa pactuação, e haverá recursos para cursos extras. Os professores que se dispuserem a dar aulas dentro do Pronatec no terceiro turno, sem prejuízo de suas atividades regulares, ele vai receber uma bolsa, né, para isso, né, para esse trabalho, que complementa o seu salário. E também uma bolsa de coordenação. Esse é um programa absolutamente voluntário, né, mas existe essa possibilidade. Bom, falar um pouquinho também sobre esse programa Ciências Sem Fronteiras. Todo mundo sabe que é um programa novo, instituído pela presidenta Dilma Rousseff, ela própria, né? A partir de uma avaliação de que, embora o Brasil esteja muito bem em termos científicos, nós ainda temos muita dificuldade de inserção no panorama internacional. O que significa isso? Significa dizer que as nossas universidades e instituições de ensino superior ainda não figuram no ranking das melhores do mundo, pelo menos não estão entre as 100 melhores. Nós ainda temos um baixo nível de patentes registradas em escritórios internacionais. E a avaliação disso, e a coisa está acontecendo desse modo, embora a gente seja hoje o 13º produtor de ciências, produz 2,7% da ciência mundial, 12 mil doutores por ano, 40 mil mestres, 32 mil artigos indexados. Embora tudo isso esteja acontecendo, o Brasil esteja bem posicionado nesse ranking, nós temos um baixo nível de inserção internacional. E para combater isso, para reverter esse posicionamento, foi criado um programa de 100 mil bolsas, 75 mil do poder público e 25 mil da iniciativa privada. O objetivo dessas bolsas é mandar para o exterior professores, pesquisadores sênior, tanto daqui para lá como de lá para cá, e principalmente estudantes, tá certo? Estudantes dos cursos de graduação, tecnologia, bacharelado e até estudantes do nível técnico. Em programas de graduação sanduíche, onde se passa um ano fora, em programa de doutorado sanduíche, em programa de pós-doutorado e em estágios para pesquisadores. Tá? Nós estamos abrindo várias frentes importantes com o Canadá, com os colleges canadenses, com os colleges americanos, com as instituições alemãs, universidades de ciências aplicadas, universidades acadêmicas e as Fachhochschulen, que são instituições que têm uma proximidade, têm uma semelhança com o nosso sistema federal de educação profissional. As tratativas estão bastante avançadas. O CNPq e a CAP são as duas agências que vão capitanear esse processo. Estamos também tratando com a África do Sul dentro de uma cooperação chamada IPSA, Índia, Brasil e África do Sul, sigla está em inglês, Cooperação Sul-Sul. No Canadá nós já temos uma tratativa para mandar já a partir do ano que vem 200 alunos. Na Alemanha tem quantidade enorme de possibilidade de estágio para alunos da formação técnica de nível médio. Portugal está aberto também uma negociação grande para ir alunos do curso técnico, alunos da área de tecnologia.
Estamos formatando um mestrado com Portugal, para que eles possam vir aqui no Brasil. Você passa 6 meses lá de volta, e aí tem uma oportunidade ampla para a rede. Tem uma série de tratativas que vai possibilitar quem queira poder fazer o estágio de 1 ano no exterior, criar relações lá fora e poder ampliar a participação brasileira. Isso é real, isso é factível, não é coisa de para inglês ver não. Tá? Além disso, nós estamos trabalhando com um grupo de consultores, inclusive tem um aqui, um desses consultores de referência que é cearense, o professor Roberto Cláudio Frota Bezerra, pai do presidente da Assembleia. Estamos trabalhando com esse grupo de consultores, o termo de referência está praticamente pronto, a licitação deve acontecer brevemente, tá? Que esse grupo de pessoas apresente uma proposta à CAPES para um programa de qualificação em larga escala, voltado somente para a rede federal. Programa de qualificação de professores, em nível de mestrado, em nível de doutoramento. Um programa que a recomendação expressa nossa é para que, no máximo que puder, ele possa ser feito em treinamento. Aliás, como é que a gente chama? Programa onde o professor possa fazer o curso não é sanduíche, você possa fazer trabalhando. Não é DINTA. É parecido com esse programa da Unesp que nós estamos cumprindo lá. Um treinamento em serviço, para que ele se estabeleça como um treinamento em serviço. Tá? Então essas são as principais tratativas que nós estamos fazendo em termos de futuro próximo, futuro imediato, de melhoria da expansão e melhoria das nossas condições de trabalho dentro da rede federal. Tá certo? Eu queria falar pouco e oportunizar muito mais a que vocês pudessem perguntar, tirar dúvidas, esclarecer. Tem aqui não só a minha pessoa, mas tem também os vários pró-reitores aqui presentes. Eu queria transformar isso aqui muito mais num debate do que propriamente numa exposição, numa palestra. Tá certo? Portanto, eu vou aqui parar a minha fala e esperar que vocês se inscrevam aí para os questionamentos. Ok? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, reitor, pró-reitores. Meu nome é Eduardo, eu sou odontólogo do Instituto e queria aproveitar a oportunidade para poder lançar uma situação que ocorre não só comigo aqui em Sobral, mas creio com todos os odontólogos do Instituto. Fiz uma pequena texto, porque eu sou meio nervoso, então não tenho o costume de falar em público, mas é rapidinho, bem simples. Gostaria de começar a minha fala citando 3 palavras que deveriam ser gravadas em todas as mesas dos dirigentes públicos nesse país. São elas: equidade, justiça, leia-se isonomia, e imparcialidade. A primeira diz que se deve dar mais a quem precisa de mais, e menos a quem precisa de menos. A segunda dispensa até comentários. E a terceira, de tão importante que é, faz parte dos princípios básicos da administração pública. Dito isso, gostaria de tecer algumas situações. Logo que assumi em janeiro de 2009, juntamente com meu colega odontólogo Arinilson, do Limoeiro do Norte, que hoje é integrante do Consulp, levamos ao DRH, leia-se, excelentíssimos ministros do DRH, uma lei na qual trata da jornada de trabalho dos odontólogos, acrescida de mais algumas portarias que regulam a jornada de trabalho de outras profissões, médico, jornalista, assistente social, etc. Primeiro, eles desconheciam o teor dos documentos. Segundo, os ministros do DRH julgaram que nós, odontólogos, não tínhamos o direito à jornada reduzida, antes mesmo de analisarem os documentos que desconheciam, porém, não nos justificaram legalmente a decisão. O que nos intriga é que para outras profissões o Instituto reconhece assistente social, jornalista, médico, mas para nós odontólogos não.
o magnífico reitor deveria lembrar os servidores do DRH que eles fazem parte do Poder Executivo e não do Judiciário. Portanto, não cabe a eles julgar se temos ou não o direito. Cabe a eles executar o que está na lei e nas demais portarias. Se não, vejamos. Lei 2140/84, Portaria 222 de fevereiro de 2008, Portaria 3032 de dezembro de 2008, Portaria 3353 de dezembro de 2010, Acórdão do TCU 2452/2007. Ressalte-se que nesse acórdão consta o parecer do MPF e da CEFIP, favoráveis acerca do assunto. Consulta da Associação Brasileira de Odontologia, Seção Ceará, outras instituições de ensino federal que cumprem a lei e decisão judicial das que não cumprem. Os ministros, quero dizer, os servidores do DRH, do Instituto Federal de Educação, devem cumprir a legislação de maneira imparcial, mesmo discordando, visto que não cabe ao Executivo interpretar as leis e sim cumpri-las. Caso contrário, eles deveriam estar na Procuradoria Jurídica. Segunda situação, nós do interior já somos penalizados por trabalhar em locais, na maioria das vezes, com a estrutura precária, com pouquíssimos servidores e totalmente afastados das decisões importantes do Instituto e das boas oportunidades. Não bastasse a falta de servidores, fazendo com que, por vezes, realizemos tarefas que não nos competem, temos que cumprir uma jornada de trabalho desigual da maioria dos servidores desse Instituto. Por que os servidores de Fortaleza são melhores do que nós? Por que um técnico administrativo que é aprovado no mesmo concurso, assume no mesmo dia, tem uma jornada diferente dos demais? Por que para a mesma função em um campus recebe insalubridade e no outro não? Onde está a justiça e a isonomia que estão estampados na Constituição Federal do Brasil? Por que para estes campos as benesses da lei e para o interior os rigores da lei? E por aí vai. Insalubridade, jornada de trabalho, auxílio de transporte, progressão, liberação mais fácil de capacitação, mestrado, doutorado, devido à quantidade de servidores. Isso, além de gerar uma verdadeira guerra pela transferência dos servidores do interior para a capital e região metropolitana, gera um sentimento de insatisfação e desestímulo, acabando por criar obstáculos no processo de ensino-aprendizado. Por fim, gostaria de fazer 3 pedidos ao magnífico reitor. O primeiro é que houvesse mais equidade por parte dessa reitoria para com os servidores do interior, pois neste momento de expansão temos muito mais necessidades que os servidores da capital e região metropolitana, não somente no que diz respeito à infraestrutura, mas também aos benefícios que a lei nos concede. O segundo é que solicitasse da Procuradoria Jurídica um parecer acerca da Lei 2140/84 e portarias em anexo, que estão aqui. Eu gostaria de passar pessoalmente às mãos do magnífico reitor. Ao mesmo tempo é que iremos, nós odontólogos, tentar levar esse assunto ao Consulp, via Arinews. E o terceiro e último pedido é que trate todos os servidores desse instituto com imparcialidade, justiça e isonomia, independente se antigo ou novo, técnico, administrativo ou docente, da capital ou do interior, conhecido ou desconhecido, para tornar esse nosso Instituto Federal de Educação do Ceará cada vez mais forte, unido e de qualidade. Olha só, Eduardo, muito tranquila essa situação, tá certo? Esse princípio de equidade, eu sempre tenho dito aqui, todo mundo que viu minhas falas, desde a primeira, 10, 20 anos atrás, até de hoje, não vai poder falar diferente. Desde o primeiro dia que eu sentei naquela cadeira, eu sempre prezei muito pela coerência das atitudes, a coerência entre a prática e o discurso. Tenho muito medo da injustiça, tenho muito medo de 2 pesos e 2 medidas. Tá certo? Mas vamos aos fatos. Eu também corroboro não, qualquer gestor público hoje tem a obrigação de cumprir a lei. O gestor público não tem outra alternativa. A qualquer outro gestor, qualquer outro servidor, qualquer outro trabalhador, na iniciativa privada, por exemplo, ele tem a prerrogativa de
fazer aquilo que a lei não proíbe. Tá certo? Mas o gestor público ele tem por obrigação de cumprir a lei e assim que ele tem que se pautar. Eu de fato não conhecia a legislação que trata, mas também não sou obrigado a conhecer tudo. O GRH tem muito mais obrigação de conhecer do que o gestor, que tem inúmeras outras atribuições. Mas se há uma lei que ampara, que garante, que determina, não há o que questionar. Se o servidor do GRH se recusa a cumprir isso, ele vai ter que ser penalizado administrativamente por essa questão. Tá? Então, imediatamente eu vou saber do GRH por que existindo uma lei, existindo um amparo para isso, por que ela não é cumprida. Tá certo? Não há o que questionar. Se a lei ampara, se a lei garante, não há o que questionar. Tá certo? Então, isso é um ponto pacífico, um ponto pacificado. Bom, o segundo ponto, a questão da isonomia. Não é? Eu também sou a favor da isonomia de tratamentos. Mas vamos aos fatos. Como é que se estabelece essa questão das 30 horas? Essa é uma questão que causa muitas dúvidas e muitos questionamentos Brasil afora. Na própria rede federal, não há, dentro do Conselho Nacional dos dirigentes das instituições, não há um consenso ou um entendimento ou uma interpretação única acerca dessa matéria. Existe lá o decreto do presidente Lula, que tem uma série de interpretações acerca deles. O CONIF também já tentou padronizar esse procedimento, essa recomendação, e essa é uma das questões onde a gente não encontra consenso. Nem para conceder para todo mundo as 30 horas, nem para negar a todo mundo as 30 horas. Qual é o balizamento que nós estamos tendo? Qual foi a orientação que nós demos aos grupos de trabalho que estão estudando hoje isso em cada campus? A lei abre aquela prerrogativa, né, que se a instituição funcionar ininterruptamente mais de 12 horas, dentro daqueles setores que atendem diretamente ao público, desde que seja publicizado o horário de cada servidor e que não haja, o setor não possa ficar descoberto, é possível conceder as 6 horas. Foi nessa perspectiva que o campus Fortaleza concedeu as 6 horas aos seus servidores. Porque lá funciona de 7h15 às 11h30 da noite, E aí houve uma interpretação da lei, que foi antes de eu entrar como gestor, que indiscriminadamente houve um parecer, até do diretor de GRH na época, que já morreu, pessoa chega, e possibilitou ao diretor da época conceder a todo mundo. A única perspectiva que a gente tem de procurar ser isonômico é aplicar da mesma forma para os campos. Da mesma forma como a gente interpretou lá, que a gente interprete no interior. E qual foi a minha orientação para os grupos de trabalho? Vejam com a diretoria local de cada campus se tem condições do campus de atender ao decreto, ou seja, se tem campus que funcionam das 7 da manhã até as 7 da noite, se tem setores que não ficam a descoberto, se publiciza o horário de todo mundo. Atendida a essas condições, não há por que não conceder as 6 horas para garantir o mesmo tratamento, o tratamento isonômico. Eu até brinquei, eu disse, agora com o Pronatec, quando todo mundo vai ter a oportunidade de criar um terceiro turno, fica mais fácil cumprir o decreto das 6 horas. Então, é essa a minha orientação, exatamente no sentido de garantir o tratamento isonômico. Mas esse tratamento é completamente diversificado país afora. Tem instituto que não consegue, só consegue para setores como biblioteca, setor acadêmico e etc. E tem outros que concedem. Tem outros que concedem só na capital e não no interior. Então, o nosso procedimento, a nossa orientação é para campus do interior, que atender às condições interpretativas que foi dado à Fortaleza daquele decreto, implanta as 6 horas, não há problema. Certo, Eduardo? Na minha visão, isso é tratamento isonômico.
Agora, no campus que funciona só 2 turnos, que não funciona mais do que 2 anos, eu já estaria descumprindo o decreto, aí eu cairia naquele caso em que o gestor não cumpre a lei. Tá certo? É muito claro, muito transparente o meu posicionamento com relação a isso. E em tudo mais, a gente tem procurado garantir o direito do servidor. Eu me pergunto, será que sinceramente tem alguém que poderia imaginar que a gente não quer conceder insalubridade, que a gente não quer conceder insalubridade, e a outra é a periculosidade, que a gente não quer dar um benefício ao seu servidor? Se a gente pudesse fazer, quanto mais benefício a gente trouxesse, melhor, porque o servidor trabalharia satisfeito. Mas tem alguns impedimentos de ordem legal. E tem algo muito mais grave no Brasil, que é um processo burocrático que muitas vezes é irracional. Você tem 26 estados e o Distrito Federal, você tem 27 interpretações diferentes de CGU, de TCU e outros usos aí que nos fiscalizam. Tá certo? Às vezes, para a mesma instituição, parecer de juízo diferente, tem interpretações diferentes. Então, muitas vezes a questão não é tão simples, ou não está na vontade do gestor em conceder. Há empecilhos burocráticos muito grandes nessa questão do laudo técnico. Nós temos implorado aos nossos professores que atuam nessa área de segurança do trabalho que nos ajudem a dar mais celeridade a esse lado. A gente compõe uma comissão porque não pode contratar para isso, não tem como pedir auxílio de outros órgãos, a gente tem que se virar com os nossos, mas é um grupo muito pequeno para atender um universo muito grande. Não é por isso que a gente não tem a obrigação de fazê-lo. E nós estamos procurando acelerar. Aqui como é que está? Recebeu o laudo. Aqui já recebeu o laudo. Mas tem alguns questionamentos que os servidores estão fazendo, a gente está fazendo um documento para encaminhar. Ok. Mas então, recebemos o laudo. Aqui já foi assinado até as portas. A gente está em cima tentando acelerar isso, mas tem toda uma burocracia que emperra, que dificulta, que muitas vezes não está na nossa vontade. O que nós podemos fazer é estar cutucando, está acelerando, está cobrando. Isso nós estamos fazendo. Tá certo? A questão do auxílio transporte. Rapaz, nós temos uma comissão do Conselho dedicada a isso, brigando lá para criar uma interpretação. Ou então o planejamento já nos prometeu uma medida excepcional para garantir o auxílio para o servidor daquelas localidades onde não tem como comprovar. Nós estamos propondo ao governo uma gratificação de incentivo à interiorização. Tem um estudo do CONIF, tem até uma lei 8.112 fala em atividade penosa, que é a atividade do professor no interior. Então estamos tentando vários mecanismos para criar essa gratificação de incentivo à interiorização, porque a gente sabe da dificuldade que é você se estabelecer no interior. Por outro lado, a dificuldade do interior ela é maior, é de toda a natureza, do ponto de vista administrativo. Para fazer uma licitação no interior é diferente da capital, você não encontra cotação, você não encontra empresa que esteja em condições adequadas para fornecer o serviço. Então, gente, não é simples. E tem outro aspecto. Como eu falei para vocês, essa expansão, embora a gente reconheça como uma coisa positiva na história da rede federal, nós reconhecemos isso como uma coisa importante para o futuro do país, mas ela não foi feita nas condições ideais, isso a gente reconhece. Eu estou dizendo para vocês que lá no início, em 2007, o recurso que foi disponível para Maracanã era 2.720.000. Hoje estão entrando com 7.200. Quer dizer, houve uma evolução, mas no começo não se estabeleceu assim da forma como está hoje. Hoje não é difícil. Nós tínhamos duas alternativas. Ou você entraria no programa, ou você ficaria à deriva, como aconteceu com os Cefetes, que não aderiram ao programa dos institutos. Então hoje é lamentando. Nós entramos porque não tínhamos alternativa, ou a gente entrava ou a gente estagnava no tempo, embora sabendo que as condições não eram as ideais.
Ninguém está iludindo aqui ninguém que nós estamos no mar de rosas, mas nós estamos muito bem comparado ao passado e podemos continuar crescendo, avançando. Nós não ficamos parados nesse momento. E eu posso demonstrar para vocês que o Instituto Federal do Ceará foi muito além da maioria dos institutos. Não é à toa que hoje nós temos o primeiro orçamento do sistema. Nós fomos garimpar recursos fora do orçamento, projetos, bancada, negociações políticas de toda a natureza, honesta, tá certo? Negociações claras. A questão dos campi avançados. A gente sempre ouviu de todas as nossas lideranças que o Ceará tinha um atraso brutal com relação ao investimento superior no estado, se comparado aos estados vizinhos, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Foi com esse argumento que nós fomos para a bancada pedir os 18,25 milhões para construir os campi avançados. No começo, nós não tínhamos nem garantia de professores. Nós fomos para a luta, conseguimos que o MEC incorporasse, colocasse um quadro mínimo. É claro que as condições de um campus avançado não são iguais às condições de um campus convencional. Nós nunca dissemos isso. Mas ou você fazia, iniciava, criava o problema, ou você não teria mais 10 unidades no Ceará. Agora, se você ficasse ali parado e não fizesse mais nada, aí eu concebo a crítica. Mas o tempo todo nós lutamos e estamos conseguindo progressos significativos. Hoje, já temos a autorização do MEC para elevar os campos avançados à condição de campus convencional. E os investimentos estão chegando. Agora, não se faz tudo isso de uma única vez. Isso leva algum tempo. O Instituto é de 2008. A estrutura hoje é grande. São 23, vão para 29. Tem deficiência? Tem. Tem situações penosas, como é o caso de Umirim, uma coisa que eu estou me dedicando agora para ver se recupero. Mas é melhor ter o Umirim hoje lá do que o diabo do nada, com a perspectiva da gente conseguir melhorar isso. Isso foi feito de forma consciente, isso não foi feito de forma irresponsável, não. Agora, essa construção é uma continuidade. Pessoas como eu, daqui a pouco estou deixando o sistema. Eu tenho lá 2, 3 anos de vida útil ainda. Posso ter mais, até os 70, evidentemente. Mas daqui a 2, 3 anos eu vou estar em idade temporal e cronológica de me aposentar. Vocês é que vão dar continuidade a esse trabalho. São vocês, novos servidores, que vão fazer com que isso aqui cresça. São vocês que vão transformar isso aqui dentro da nova realidade de Brasil que se apresenta. É um desafio grande. Eu sei que as condições de vocês hoje não são as ideais, mas vamos lutar junto. Vamos abraçar essa causa junto e vamos trabalhar pela instituição. Quando eu entrei aqui em 1983 como professor, a situação era muito mais difícil do que hoje. Dava 7 disciplinas diferentes, 32 aulas por semana, tá lembrado, Monteiro? Tá certo? Não tinha nem garantia de estabilidade no emprego. Tá certo? Hoje, as condições não são ideais, mas são muito melhores, de laboratório, de sala de aula, de transporte. Hoje nós devemos conseguir um ônibus já no final da década de 80. Hoje nós temos frota de ônibus, de veículos, oportunidades muitas de qualificação. Falta muita coisa ainda. Tá certo? Muita coisa. Não é um mar de rosas, mas é um mar que dá para a gente nadar, para dar algumas braçadas e dá para caminhar. Tá certo? Então é importante, pessoal, que a gente tenha essa consciência. É importante que a gente procure saber como é que as coisas acontecem, como é que as coisas se dão. É muito fácil para quem está de fora fazer promessas vãs. Tá certo? Prometeu que não pode cumprir, prometeu que sabe que não vai acontecer. É muito fácil ser engenheiro de obra pronta,
depois que as coisas estão aqui, de chegar e apontar os defeitos. Só Deus e eu sei quanto foi penosa essa negociação com o governo do Estado. Quanto aborrecimento do período de transição para manter servidor aqui. Ainda hoje tem questões a serem resolvidas, patrimoniais. Quantas viagens, quantas noites sem dormir. Então eu preciso reconhecer isso. Eu hoje às vezes pego claro que isso aí, eu estou aqui porque quero. Tá certo? Eu estou aqui porque quero, porque tenho um compromisso com a instituição. Mas às vezes quando eu me comparo, fisicamente, fisionomicamente, 8 anos atrás e hoje, eu vejo o quanto eu envelheci. O peso da responsabilidade é muito grande. E nós construímos um império no Ceará. O Instituto Federal do Ceará hoje é respeitado. É respeitado pelo governo do Estado, é respeitado pelo governo federal. Embora reconhecendo que não temos as nossas falhas, temos as nossas deficiências, mas nós somos hoje muito melhor do que éramos há 8, 10 anos atrás. Essa é uma realidade. E somos melhor por causa de vocês. Não pense que foi fácil conseguir lutar para que vocês hoje estivessem aqui fazendo concurso, não. Hoje ter um emprego, não. Não pensem que foi fácil. É uma luta titânica. Não pensem que foi fácil conquistar um banco, lutando contra, muitas vezes, até dentro do governo, outros setores que não queriam ver os institutos crescerem, botando o dedo no suspiro. Não existe nada fácil na vida. Tá? Agora, é preciso reconhecer aqueles que batalham, aqueles que lutam, aqueles que se dedicam de uma forma despojada. Como eu falei para vocês, é muito fácil criticar, é muito fácil fazer promessa, é muito fácil quando se quer fazer jogo de poder, criticar o outro. É difícil mesmo é você fazer, ter a disposição de assumir, de ir para cima, de mostrar a cara, de lutar. Eu não me envergonho até hoje, graças a Deus, absolutamente nada do que fiz à frente do Instituto Federal do Ceará. E quero deixar aqui meu mandato com muita tranquilidade, poder entrar na instituição onde eu nasci praticamente, de cara limpa, no sentido do dever cumprido. Certo? Errar, devo ter cometido muitos erros, que só não erra quem não faz, quem não tenta fazer. Mas também tem uma consciência dos acertos, dos ganhos que cometemos. E, como eu falei na última reunião na Assembleia, eu nunca fui em nenhuma Assembleia para colocar o meu ponto de vista. Fui muito criticado, apanhei muito, justamente porque fui ajudar, tentar ser o intermediador, e apanhei dos dois lados. Nunca fui na Assembleia contestar nada. A versão sempre que ficou foi a versão dos que nos criticavam. Agora eu estou indo a cada campus, vou a cada campus mostrar o que foi feito, de cabeça erguida, olhando no olho de cada um. Tá certo? Mostrando, eu tenho justificativa para cada situação que aconteceu aqui, ou em qualquer outro campus. Porque trabalhei junto com essa equipe que está aqui. Desde o dia que eu sentei naquela cadeira pela primeira vez, eu não trabalhei nunca menos do que 10 horas por dia. Nem me lembro do tempo que eu tenho férias. Tenho férias só só pro forma, só virtuais. Tá certo? Mas estou com a minha consciência tranquila. E estou absolutamente aberto ao diálogo com qualquer um de vocês. Sem mágoa, sem nenhum problema. Sou uma pessoa acessível, qualquer um pode chegar. De segurança do trabalho, que nos ajudem a dar mais celeridade a esse lado. A gente compõe uma comissão, porque não pode contratar para isso, não tem como pedir auxílio de outros órgãos, a gente tem que se virar com os nossos. Mas é um grupo muito pequeno para atender um universo muito grande. Não é por isso que a gente não tem a obrigação de fazê-lo. E nós estamos procurando acelerar
Aqui como é que está? Recebeu o laudo. Aqui já recebeu o laudo, Mas né? tem alguns questionamentos que os servidores estão fazendo, a gente está fazendo um documento para encaminhar. Ok. Mas Então, recebemos o laudo. aqui já foi assinado até as portas. A gente está em cima tentando acelerar isso, mas tem toda uma burocracia que emperra, que dificulta, que muitas vezes não está na nossa vontade. O que nós podemos fazer é estar cutucando, está acelerando, está cobrando. Isso nós estamos fazendo. Tá certo? A questão do auxílio transporte. Rapaz, nós temos uma comissão do Conselho dedicada a isso, brigando lá para criar uma interpretação. Ou então o planejamento já nos prometeu uma medida excepcional para garantir o auxílio para o servidor daquelas localidades onde não tem como comprovar. Nós estamos propondo ao governo uma gratificação de incentivo à interiorização. Tem um estudo do CONIF, tem até uma lei 8.112 que fala em atividade penosa, que é a atividade do professor do interior. Então estamos tentando vários mecanismos para criar essa gratificação de incentivo à interiorização, porque a gente sabe da dificuldade que é você se estabelecer no interior. Por outro lado, a dificuldade do interior ela é maior, é de toda a natureza, do ponto de vista administrativo. Para fazer uma licitação no interior é diferente da capital, você não encontra cotação, você não encontra empresa que esteja em condições adequadas para fornecer o serviço. Então, gente, não é simples. E tem outro aspecto. Como eu falei para vocês, essa expansão, embora a gente reconheça como uma coisa positiva na história da rede federal, nós reconhecemos isso como uma coisa importante para o futuro do país, mas ela não foi feita nas condições ideais, isso a gente reconhece. Eu estou dizendo para vocês que lá no início, em 2007, o recurso que foi disponível para Maracanã era 2.720.000. Hoje estamos entrando com 7.200. Quer dizer, houve uma evolução, mas no começo não se estabeleceu assim da forma como está hoje. Hoje ainda é difícil. Nós tínhamos duas alternativas. Ou você entraria no programa, ou você ficaria à deriva, como aconteceu com os Cefetes, que não aderiram ao programa dos institutos. Então hoje é lamentando. Nós entramos porque não tínhamos alternativa, a gente entrava, a gente estagnava no tempo, embora sabendo que as condições não eram as ideais. Ninguém está iludindo aqui ninguém que nós estamos no mar de rosas, mas nós estamos muito bem comparado ao passado e podemos continuar crescendo, avançando. Nós não ficamos parados nesse momento. E eu posso demonstrar para vocês que o Instituto Federal do Ceará foi muito além da maioria dos institutos. Não é à toa que hoje nós temos o primeiro orçamento do sistema. Nós fomos garimpar recursos fora do orçamento, projetos, bancada, negociações políticas de toda a natureza, honesta, tá certo? Negociações claras. A questão dos campi avançados. A gente sempre ouviu de todas as nossas lideranças que o Ceará tinha um atraso brutal com relação ao investimento superior no estado, se comparado aos estados vizinhos, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Foi com esse argumento que nós fomos para a bancada pedir os 18,25 milhões para construir os campi avançados. No começo, nós não tínhamos nem garantia de professores. Nós fomos para a luta, conseguimos que o MEC incorporasse, colocasse um quadro mínimo. É claro que as condições de um campus avançado não são iguais às condições de um campus convencional. Nós nunca dissemos isso. Mas ou você fazia, iniciava, criava o problema, ou você não teria mais 10 unidades no Ceará. Agora, se você ficasse ali parado e não fizesse mais nada, aí eu concebo a crítica. Mas o tempo todo nós lutamos e estamos conseguindo progressos significativos. Hoje, já temos a autorização do MEC para elevar os campos avançados à condição de campus convencional. E os investimentos estão chegando. Agora, não se faz tudo isso de uma única vez. Isso leva algum tempo. O Instituto é de 2008.
A estrutura hoje é grande. São 23, vão para 29. Tem deficiência? Tem. Tem situações penosas, como é o caso de Umirim, uma coisa que eu estou me dedicando agora para ver se recupero. Mas é melhor ter o Umirim hoje lá do que o diabo do nada, com a perspectiva da gente conseguir melhorar isso. Isso foi feito de forma consciente, isso não foi feito de forma irresponsável, não. Agora, essa construção é uma continuidade. Pessoas como eu, daqui a pouco estou deixando o sistema. Eu tenho lá 2, 3 anos de vida útil ainda. Posso ter mais, até os 70, evidentemente. Mas daqui a 2, 3 anos eu vou voltar em idade temporal e cronológica de me aposentar. Vocês é que vão dar continuidade a esse trabalho. São vocês, novos servidores, que vão fazer com que isso aqui cresça. São vocês que vão transformar isso aqui dentro da nova realidade de Brasil que se apresenta. É um desafio grande. Eu sei que as condições de vocês hoje não são as ideais, mas vamos lutar junto. Vamos abraçar essa causa junto e vamos trabalhar pela instituição. Quando eu entrei aqui em 1983 como professor, a situação era muito mais difícil do que hoje. Dava 7 disciplinas diferentes, 32 aulas por semana, está lembrado, Monteiro? Tá certo? Não tinha nem garantia de estabilidade no emprego. Tá certo? Hoje, as condições não são ideais, mas são muito melhores, de laboratório, de sala de aula, de transporte. Hoje nós devemos conseguir um ônibus já no final da década de 80. Hoje nós temos frota de ônibus, de veículos, oportunidade muitas de qualificação. Falta muita coisa ainda. Tá certo? Muita coisa. Não é um mar de rosas, mas é um mar que dá para a gente nadar, para dar algumas braçadas e dá para caminhar. Tá certo? Então é importante, pessoal, que a gente tenha essa consciência. É importante que a gente procure saber como é que as coisas acontecem, como é que as coisas se dão. É muito fácil para quem está de fora fazer promessas vãs, tá certo? Prometeu que não pode cumprir, prometeu que sabe que não vai acontecer. É muito fácil ser engenheiro de obra pronta, depois que as coisas estão aqui, e chegar e apontar os defeitos. Só Deus e eu sei o quanto foi penosa essa negociação com o governo do Estado. Quanto aborrecimento do período de transição para manter servidor aqui. Ainda hoje tem questões a serem resolvidas, patrimoniais. Quantas viagens, quantas noites sem dormir. Então eu preciso reconhecer isso. Eu hoje às vezes pego claro que isso aí, eu estou aqui porque quero. Tá certo? Eu estou aqui porque quero, porque tenho um compromisso com a instituição. Mas às vezes quando eu me comparo, fisicamente, fisionomicamente, 8 anos atrás e hoje, eu vejo o quanto eu envelheci. O peso da responsabilidade é muito grande. E nós construímos um império no Ceará. O Instituto Federal do Ceará hoje é respeitado. É respeitado pelo governo do Estado, é respeitado pelo governo federal. Embora reconhecendo que não temos as nossas falhas, temos as nossas deficiências, mas nós somos hoje muito melhor do que éramos há 8, 10 anos atrás. Essa é uma realidade. E somos melhor por causa de vocês. Não pensem que foi fácil conseguir lutar para que vocês hoje estivessem aqui fazendo concurso, não. Hoje ter um emprego, não. Não pensem que foi fácil. Foi uma luta titânica. Não pensem que foi fácil conquistar um banco, lutando contra, muitas vezes, até dentro do governo, outros setores que não queriam ver os institutos crescerem, botando o dedo no suspiro. Não existe nada fácil na vida. Tá? Agora, é preciso reconhecer aqueles que batalham, aqueles que lutam, aqueles que se dedicam de uma forma despojada. Como eu falei para vocês, é muito fácil criticar, é muito fácil fazer promessa, é muito fácil quando se quer
fazer jogo de poder, criticar o outro. Mas difícil mesmo é você fazer, ter a disposição de assumir, de ir para cima, de mostrar a cara, de lutar. Eu não me envergonho até hoje, graças a Deus, absolutamente nada do que fiz à frente do Instituto Federal do Ceará. Eu quero deixar aqui meu mandato com muita tranquilidade, poder entrar na instituição onde eu nasci praticamente, de cara limpa, no sentido do dever cumprido. Certo? Errar, devo ter cometido muitos erros, porque só não erra quem não faz, quem não tenta fazer. Mas também tenho a consciência dos acertos, dos ganhos que cometemos. E, como eu falei na última reunião na Assembleia, eu nunca fui em nenhuma Assembleia para colocar o meu ponto de vista. Fui muito criticado, apanhei muito, justamente, porque fui ajudar, tentar ser o intermediador, e apanhei dos dois lados. Nunca fui na Assembleia contestar nada. A versão sempre que ficou foi a versão dos que nos criticavam. Agora eu estou indo a cada campus, e vou a cada campus mostrar o que foi feito, de cabeça erguida, olhando no olho de cada um. Tá certo? Mostrando, eu tenho justificativa para cada situação que aconteceu aqui, ou em qualquer outro campus. Tá? Porque trabalhei junto com essa equipe que está aqui. Desde o dia que eu sentei naquela cadeira pela primeira vez, eu não trabalhei nunca menos do que 10 horas por dia. Nem me lembro do tempo que eu tenho férias. Tenho férias só pro forma, só virtuais. Tá certo? Mas estou com a minha consciência tranquila. Tá, e estou absolutamente aberto ao diálogo com qualquer um de vocês. Sem mágoa, sem nenhum problema. Sou uma pessoa acessível, qualquer um pode chegar comigo, em qualquer linguagem, qualquer situação. Aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de me conhecer mais de perto sabem como é que eu sou, conhecem o meu comportamento. Tá certo? Estou absolutamente à disposição de vocês para qualquer coisa. Pode perguntar, questionar, o que eu puder explicar, eu explico. Se eu não puder explicar, eu digo por que não sei. Muitas coisas eu vou dizer que não sei, e isso é sincero, isso é absolutamente tranquilo. Tá? Mas estou aqui, estou junto, estou disposto a ir buscar as soluções, reconhecer meus erros, procurar aprender com eles e procurar lutar junto com vocês por um instituto grande, por um instituto onde todos nós tenhamos a condição de nos orgulhar, onde a gente possa se utilizar dele, se beneficiar dele e deixar um legado aí para aqueles que ainda vão chegar. Certo? Então, desculpem o desabafo, mas é a oportunidade que a gente tem de estar colocando isso. Tudo que eu estou falando aqui é sincero, é do coração. Tá certo? Portanto, eu sou assim, sou desse jeito. Mas estou aqui, do lado de vocês. Ok? Próxima pergunta. Boa tarde. Meu nome é Alcides, alguns conhecem, outros não. Bom, professor, primeiro agradecer a agenda da reitoria nos campos, que era uma das coisas que se reivindicava por causa da nossa paralisação. Hoje ela está se materializando aqui no campus de Sobral. A gente entende muito do que o senhor falou aí, mas acontecem coisas dentro do Instituto Federal que nos chegam e que a gente tem que externar e saber até onde isso, o que tem de verídico, o que tem de... Então, há muito tempo, os professores da Rede Federal, do Instituto Federal do Campus do Ceará, vem batendo na tecla da progressão. O senhor sabe disso mais do que ninguém, porque já
participou de vários debates sobre isso. Aqui dentro. Aí a resposta está na ponta da língua. A gente sabe também que durante a greve foram formados alguns grupos de trabalho para resolver algumas questões da pauta local. Dia 23 de novembro de 2011, uma semana atrás praticamente, nós recebemos uma documentação do pessoal do Pará, reitor lá do Pará, do IFPA, que ele resolveu, em reuniões do Consul, alguns problemas que nos afligem bastante. Eu vou ler aqui o documento para o senhor. Hoje eu estou meio ruim para falar, vou ler igual a Eduardo. Em audiência com o reitor do IFPA, realizada no dia 21 de novembro, às 16h30, o Sinasef Pará discutiu as reivindicações contidas na pauta local. Pronto, aqui vai os pontos. Progressão funcional por titulação da classe D3, 1 para D3, 2 e 3. Os docentes sindicalizados que não foram contemplados com a progressão funcional no contra-cheque de novembro deverão procurar urgentemente a DGEP, deve ser o GRH dele lá, para verificar o que ocorreu, para que sejam feitas as devidas inclusões. Para evitar maiores questionamentos, o Sinasef Pará vai encaminhar um ofício à reitoria, solicitando a relação de todos os docentes incluídos na folha financeira. Em relação ao retroativo relativo a esse ano, a Secretaria de Imprensa e Divulgação do Sindicato, professora Laura Helena, juntamente com o tesoureiro José Guimarães, serão adjetos para acompanhar os procedimentos de inclusão na folha financeira dos sindicalizados, sendo que o retroativo de 2008 a 2011, o sindicato deverá entrar com medida judicial para garantir o ganho dos sindicalizados decorrente da progressão funcional durante esse período. Aqui tem um negócio que não atinge a gente, somos campos mais novos, que é a incorporação daquele rapaz lá, Plano Collor, diz muito respeito a gente. Vale Transporte. Segundo o reitor do IFPA, em reunião com o Conselho Superior, o CONSUP, os diretores dos campos estão autorizados a incluir nos contra-cheques dos servidores os valores de R$ 200 e R$ 400 aos servidores que cumpriram um turno de trabalho e 2 turnos, respectivamente. Essa medida se aplica aos campos que não possuem ainda serviço de transporte regulamentado pelo poder público local, como é o caso dos servidores, a gente cita algumas cidades do Pará, Itaituba, Altamira, Marabá. O sindicato deverá encaminhar aos gestores desses campos um ofício para que seja cumprida a decisão em instância máxima do Instituto, CONSUP. Jornada de trabalho o senhor já falou, escolha dos novos membros do CONSUP, e são esses documentos. Então, a pergunta é o seguinte: como é que isso é feito? Uma vez que tem institutos que estão fazendo isso, nós estamos detectando no sindicato alguns problemas que tem pessoas do estado do Ceará indo fazer concurso no Rio Grande do Norte, conseguem a progressão e depois tentam uma remoção para cá. A gente já detectou vários casos, certo? Há um ano atrás, quando a Samara esteve aqui, nós falamos disso, e ela disse que no campus do Ceará não tinha, do IFCE, não tinha, no Instituto Federal do Ceará não tinha nenhum servidor que entrou depois de 2008 com progressão. Então agora já tem. Não foi dado por aqui, lógico. Eu queria saber até que ponto esse reitor do Instituto Federal do Pará, ele é totalmente responsável. Se isso é possível lá, por que não é possível aqui? Certo? Nós temos aqui uma normativa da AGU de 2003, do ano 2010, a número 3, que ela recomendava que o Instituto do Rio Grande do Sul pagasse a progressão. Isso daqui, o GRH não divulgou isso, mas divulgou a quarta, dizendo que não pague mais. Então são essas coisas, estão aqui, essa daqui é a terceira, concedendo e dizendo e orientando o Instituto Federal do Rio Grande do Sul que pagasse. O GRH, eu disse uma vez para a Samara que o GRH daqui, do Instituto Federal do Ceará, sempre que ele pode ferrar com a gente, ele ferra. Desculpe o termo, eu sei que é pesado, certo? Eu sei que o termo é pesado. Agora é o seguinte, vou só lhe contar um fato, reitor. Você está me olhando, vou só lhe contar um fato. A seguinte coisa, quando nós recebíamos auxílio transporte das idas e vindas de Fortaleza a Sobral,
e nós levávamos as segundas vias de passagem para o GRH nos reembolsar, eles faziam isso, fizeram isso por um determinado período e depois cortaram, a consideração do GRH em avisar que o auxílio tinha sido cancelado foi tamanho, e chegou um servidor lá para apresentar. Quando o servidor apresentou, a pessoa riu da cara dele, está querendo receber ainda, não sabe nem que já foi cancelado. Quer dizer, ninguém era comunicado, acontece esse tipo de coisa, e a gente não era comunicado. Quer ver outro fato? Vou lhe dizer aqui, as bibliotecárias do Instituto Federal, Campus Fortaleza, têm insalubridade. Aqui não tem. E elas pediram. Desde o ano passado elas pediram. E lá existe, aqui não. Quando se fala em isonomia, a gente está falando disso também. É esse peso e duas medidas que ocorre dentro do Instituto Federal do Ceará. Talvez o senhor não saiba disso, mas ocorre. E tem muitas outras coisas que ocorrem dentro do Instituto Federal, a forma como os funcionários do campo do interior são tratados no GRH de Fortaleza. Juro para o senhor, se o senhor fizer uma pesquisa aqui, nos campos, se o senhor fizer, igual o TCU fez, que mandou para cada servidor, para cada professor, uma pesquisa, se o senhor fizer uma pesquisa nos campos do interior, nos campos do IFCE, no interior do Ceará, o senhor vai ter uma radiografia de como o Instituto é visto, de como o Instituto, o GRH, é visto pelos servidores do Instituto Federal. Tá? Então, é triste a gente estar no interior, com condições adversas, e nós aqui no campus de Sobral, devemos botar a mão para o céu, porque o nosso campus tem uma melhor estrutura hoje dessa expansão que ocorreu. Nós, na parte de estrutura física, nós não temos muito do que reclamar, não. Ninguém é louco, a gente está vendo as coisas acontecerem com celeridade e dentro dos prazos. Agora, no que diz respeito a material humano, dos 50 técnicos administrativos que nos foi prometido por época da transição de Centec para a IFCE, na época Cefet ainda, para a IFCE, só tem 27, estão faltando 23. Por conta disso, a gente nunca vai poder aqui ter 30 horas, apesar de ter 3 turnos funcionando, manhã, tarde e noite. Então nunca vai ter 30 horas. Não é culpa do técnico, não, é porque o acordo que foi feito em 2008 não foi cumprido. De professores não foi. Hoje temos 60 professores, na época eram 50. Mas técnico até hoje não foi. Então, nós vamos conceder 30 horas na hora que tiver condição. Sim, quando? Esses são os questionamentos, professor. Ninguém, às vezes passa que a gente tem raiva, ninguém tem raiva da instituição. Agora, a gente quer ser tratado de maneira melhor. Né? A reitoria itinerante, ela deve vir para o interior. E não é para passar um dia só, não. Uma tarde discutindo com o professor, com o servidor, com o aluno. Se ela puder ficar 2 dias, eu sei que o senhor tem muitos afazeres, são 29 campos hoje no Ceará. Se o senhor fizer 2 visitas por mês, não vai dar ainda. Você vai precisar de 2 anos, certo, para fazer isso. Então, é complicado. A gente sabe que é complicado, mas tem que ter bons olhos para as coisas que estão no interior. Está difícil. Se você for fazer uma pesquisa aqui, a rotatividade que tem no campus de Sobral é enorme. No dia que a Samara veio dar a palestra aí, a gente queria discutir um monte de coisa, o pessoal só falou de remoção, como era que era para ser removido. Não discutiram outras coisas, foi 40 minutos de remoção. Eu digo, eu não vim para cá para discutir remoção. Eu fiz concurso para Sobral, eu fiz para vir para cá, para ficar aqui. Eu não vim aqui para discutir remoção. Parece que o pessoal hoje, quando vai fazer concurso para o interior, já vem com um pedido de remoção debaixo do braço. Entrega junto com a documentação, porque você pegar o tanto de gente que já foi embora aqui desse campus, tanto técnico administrativo, foi embora para as outras instituições, foi embora para outros campos na próxima Fortaleza, é uma festa. Obrigado. Olha só, preciso dizer, eu tenho muito respeito pelo trabalho de cada um de vocês, tá certo? Pelo trabalho de cada servidor do Instituto Federal. E eu digo com toda sinceridade, um grande respeito pelo trabalho da Samara e pelo trabalho do GRH. Quem já passou por lá, tem alguém aqui que já teve algum tempo no GRH de Fortaleza?
sabe o quanto aquele órgão é impactado. Eu sei o que a Samara tem passado ao enfrentar esse desafio de fazer os concursos, e hoje a Samara é uma das pessoas que acumula o maior conhecimento, o maior acúmulo de conhecimento de gestão de pessoal dentro de toda a rede no Brasil, não é só no Ceará. Tá certo? A Samara é uma pessoa extremamente criteriosa, extremamente apegada aos aspectos legais. E eu não acredito que ninguém esteja ali para ferrar o servidor. Até porque são servidores também. A gente tem que ter um pouco de compreensão, tem que ter um pouco de empatia, tem que ter um pouco da capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu sei que às vezes quando a gente está defendendo o interesse da gente é forte, a gente quer ver o nosso interesse ali contemplado, mas vamos ter um pouquinho da capacidade de se colocar no lugar do outro. Tá certo? Se algum servidor tratou mal, tratou com desdém, é uma situação muito pontual e ninguém orienta para que seja assim. Aliás, é até motivo de punição, de sindicância, de processo administrativo o servidor que não tratar com cortesia, que não tratar com educação o outro servidor. Eu, sinceramente, não acredito que o GRH tenha esse filho, tenha um filho de prejudicar, ou torça para que o servidor não tenha o seu direito, o seu benefício assegurado. Tem muita dificuldade de trabalho, porque o excesso de trabalho é muito grande. E se há um dos órgãos que na expansão foi impactado, aquele GRH de Fortaleza, que cuidou de estruturação de todo mundo, inclusive de Fortaleza, porque os campos estão se descentralizando, mas ainda não tem suas estruturas definitivas. Então vamos dar esse descontozinho ao pessoal do GRH, porque é um pessoal que trabalha muito e tem muita responsabilidade, responde muito a questão de TCU, a justiça dessas questões de concurso. E desse eu peguei essa Samara em frangalhos, porque ele foi com uma audiência, ele foi extremamente questionada pelo juiz. Então, é risco que a pessoa corre. É muita responsabilidade. Tá? Voltando aqui para a questão do reitor do Pará, bom, eu não sei qual é a motivação que o reitor do Pará teve para conceder isso. E nem quero aqui entrar no mérito do poder discricionário dele. Cada reitor tem o seu. Só sei dizer que ele deve ter lá as condições de compor políticas locais, inclusive, que devem tê-lo motivado a tomar a atitude que tomou. Essa questão D1, D3 é, sem dúvida nenhuma, a questão mais polêmica de pessoal que já surgiu nos últimos anos em toda a rede federal. E é uma das questões que não está pacificada no Conselho. Nós não temos como padronizar nem para dar, porque se todo mundo se dispusesse a fazer a progressão, teria sido mais fácil uma pressão junto ao governo. Nós não temos unanimidade, isso foi tentado. Nem para conceder, nem para retirar. A situação é polêmica, é de interpretação e há um risco muito grande. E eu já coloquei isso por diversas vezes. Se eu tivesse a tranquilidade jurídica para fazer, não tenha dúvida. Essa é a questão mais polêmica, uma das principais questões da guerra. Eu estaria bem na fita com todos vocês, principalmente os novos. Por que eu não ia querer fazer isso? Mas não é uma questão simplória. E todos nós sabemos que os conselhos superiores não têm competência legal para fazer o que alguns estão fazendo. Aqueles que o fazem por conta e risco. A rede hoje tinha 10 institutos que haviam em algum momento concedido a progressão. Hoje só tem 9. Se divulga a situação do Pará, que é mais recente. Mas quando se divulga a questão do norte de Minas, que o reitor concedeu, também pressionado por questões políticas, a justiça foi lá, cassou e mandou devolver. E hoje ele é a persona não grata, estão pedindo até a cabeça dele lá, no instituto dele.
Dos 9 que estão pagando, 2 ou 3 estão pagando até hoje. Eu não tenho precisamente aqui de memória, mas 6 ou 7 pagaram até o momento em que saiu aquele parecer, hoje considerado definitivo da AGU. A partir de lá eles não pagaram mais. E como eu falei, não há segurança jurídica para pagar, porque o gestor corre o risco de ele responder. Tem um ex-diretor da Paraíba que está sendo instado pela justiça a pagar uma fortuna que a quinta, 10ª geração dele não vai ter condição de pagar. Porque ele concedeu no risco, sob pressão, e na hora de devolver, os tribunais de contas, que têm uma interpretação para cada estado, não instou os servidores a devolver, não, instou a ele, que deu origem ao processo, a devolver. E na hora, todo mundo disse, o problema é seu. Não é uma questão simplória. Volto a insistir. E o gestor que fizer, faz por risco e conta e pelas condições de contorno que se apresentam para ele no momento. O meu posicionamento foi sempre muito claro. Eu não tenho condição jurídica para conceder e a visão, eu não sou advogado tecnicamente, não conheço, mas pelo que eu li, pelo que eu estou aparelhado na minha avaliação, não tem como juridicamente. Se eu fizesse isso, estaria colocando em risco a minha família, como gestor. Tá certo? Bom, qual foi o posicionamento que nós tomamos no Antelego? Uma das reivindicações do sindicato foi de que nós concordássemos em colocar a questão para ser reavaliada pelo Conselho Superior. Nós vamos remeter para reavaliação do Conselho Superior. E nem acho que a essa altura do campeonato seja mais relevante a questão do MD3. Na minha avaliação, é muito mais relevante hoje a reestruturação da carreira. E é nessa linha que nós deveríamos estar centrando os nossos esforços, concentrando a nossa luta. Qualquer outra concessão, ou é muita convicção, que eu não acredito, porque a questão não é pacificada do ponto de vista jurídico. O órgão competente da União para dar parecer sobre isso é a AGU, e a AGU já se manifestou contra. Ou é pressão política, ou é uma forma de se livrar ou de se amenizar politicamente da situação. Eu não vou fazer isso, a não ser que apareça um fato novo. E sendo muito sincero com vocês, a não ser que apareça um fato novo, algo que me dê a segurança de colocar algo para vocês, que amanhã vocês não vão estar instados a devolver, tá certo? E não vão estar submetidos a nenhum tipo de constrangimento. Se eu pudesse conceder, e sem consciência, eu já teria feito há muito tempo. Há muito tempo. O servidor do Distrito Federal, o Jorge Pérez, ele tem uma segunda instância. Certo? Já tem mais ou menos um mês. E acho que o Instituto já foi notificado disso, no dia 15. O Instituto vai recorrer dessa instância? Quem recorre não é nem o Instituto, é a AGU. Ela é obrigada a recorrer. O procurador que não recorrer, ele pode sofrer uma imputação por prevaricação. E respondo mais outra pergunta. Caso ele recorra, teve terceira instância, como foi só um que foi julgado, só vai ser pago a ele, os demais ficam fora? Em terceira instância? Depende de como vier o parecer do juiz. Não vira jurisprudência. Não, jurisprudência não há nessa questão. Não há. Essa decisão da justiça. Tá certo? Decisão individual de juiz, em processo precário, liminar, cautelar, ou decisão da turma, de acordo, enfim. Mas você está falando de um acordo do STF. Se o Supremo mandar pagar, não tem. Aí tem um acordo do Supremo tem força de lei.
Não tem o que discutir. E se a lei determinar, no outro dia eu já estou correndo aí para pagar. Tá certo? Essa é a situação, pessoal, de forma muito sincera, muito aberta para vocês. Agora estamos lutando lá para que saia a regulamentação, que, como eu já avaliei com vocês aqui, na minha visão, nem é mais importante. O mais importante agora é a gente reestruturar essa carreira, porque a reestruturação pode nos colocar em patamares muito maiores. Professor, quando o senhor fala em reestruturação de carreira, o senhor fala de docentes e técnicos. Coisa boa, está sendo também discutido agora, o PCC está se sentando no planejamento com as lideranças sindicais. O planejamento também aceita agora discutir a reestruturação na carreira dos técnicos também. Reconheço demais que a carreira está defasada. E estou do lado de vocês na luta pela melhoria salarial. Está tão sério que em algumas categorias você não consegue mais servidores. Por exemplo, você não consegue hoje contratar um engenheiro, um servidor engenheiro para os institutos. Salário miserável, o mercado é aquecido, as ofertas são muito melhores. Essa é uma preocupação gigante que nós temos na rede hoje. Tá certo? Mas eu também tenho 30 anos de serviço público, como eu já falei, e eu sei que essas coisas são muito sazonais. Tá certo? Agora, é importante lutar, é importante brigar para chegar nos ouvidos do governo, e que desse jeito a gente não vai fazer um país soberano no futuro, desse jeito a gente não vai incentivar inovação, melhoria tecnológica. Claro que não, tá certo? A gente já conhece demais que o salário está ruim, está defasado. Boa tarde a todos, eu sou Cláudio, meu nome é Fabiano, entrei no Instituto há pouco mais de um ano, mas eu já sou funcionário do Centec desde 98, aqui em Sobral. Você sabe que capivou coisa muito pior, né? Pois é. Exemplo do nosso amigo aí. Exatamente, a gente passou por coisas muito ruins por aqui e tudo. Então eu estou em instituição de ensino desde 96, na verdade. E essa greve que aconteceu com a gente foi, para mim, a primeira greve, né, que eu participei. Eu era professor substituto da UVA, mas na época me envolvi, mas não muito, né, teve a greve na estadual e participei dessa agora. Tá? E, assim como o senhor mesmo falou, a gente procurou aqui em Sobral, nós nos organizamos muito bem, tá? Foi um processo extremamente tranquilo em relação à direção, comando de greve, pessoas que aderiram à greve, tá? E teve alguns problemas nacionalmente, no estado, né? Todo mundo ficou sabendo, porque aqui a gente sempre informou muito bem sobre tudo que vinha acontecendo, tanto a nível nacional como estadual, tá? Dos nossos colegas em campus, que o senhor também tomou conhecimento, obviamente, né? Devido às reuniões. E então a gente fez por uma luta, tá? Assim como o senhor disse que se põe sempre, a gente sabe que o senhor se põe sempre, está às vezes vulnerável de estar fazendo uma coisa, como você mesmo está dizendo, de que não vai ir contra a justiça e tudo. Da mesma forma, a gente também tentou tomar essa postura enquanto representação sindical na instituição, né? Em momento nenhum, a gente sempre disse que ninguém era contra a expansão, ninguém era contra o que o professor Cláudio queria de bem para a instituição, não era isso. A gente estava brigando por uma coisa maior. A nossa briga era contra o governo federal, a verdade é essa. Tá? Então, algumas vezes até passou por algumas pessoas dizer a greve não tem sentido, não tem. Sim, ela tinha sentido, como ainda tem, nós estamos em estado de greve, essa é a questão. Mas assim, o que eu queria apenas conversar com o senhor, que eu estive presente na reunião, levei meus alunos, estava dando aula lá na reunião com os estudantes, e teve uma coisa que eu fiquei muito triste, desculpe a sinceridade de falar. Quando o senhor disse que um aluno perguntou se vai ter greve em massa e tal, o senhor realmente foi muito sincero quando você disse que greve tem que ser a última instância, né? Mas que a gente tem que se sensibilizar para não entrar em greve agora em março e tudo. Eu disse que a gente precisa, nós precisamos avaliar, se não há outras formas de luta, não é? Que não seja a greve, que possa nos possibilitar avançar. Não,
Olha, e eu até também justifico isso que eu estou falando, que eu entendo o que o senhor quis dizer. Mas, professor, a gente levou mais de um mês, quem estava junto soube, mais de um mês, para a gente chegar para o nosso aluno e dizer para ele, olha, nós estamos em greve, embora você seja o atingido, mas não é uma coisa pessoal contra vocês, é contra o governo federal. A gente nunca disse que era contra a diretoria de Sobral, nunca disse que era contra a reitoria do IFCE, mas contra o governo. Só que a partir do momento em que o aluno, né, escuta da palavra do Senhor, que é uma pessoa idônea, uma pessoa que eles devem ter, terão muito respeito, né, principalmente a partir de hoje, isso vai ficar na cabeça deles que se a gente realmente tiver que entrar em greve de novo, eles vão dizer, será que vocês não tinham logo outra opção? Mas nossa opção começou, vai fazer um ano agora, em fevereiro de 2010, quando a gente começou, de 2011, quando a gente começou o sindicato, na verdade, as negociações com o MPOG, e o senhor sabe tão bem quanto a gente que teve ligado a essa greve, que o Duvanier, ele é extremamente intransigente. A verdade é essa. O governo nomeou uma pessoa extremamente intransigente para negociar, que eu acho que isso acaba sendo um pouco tiro no pé. Porque se ele continuar com essa intransigência, né, a gente sabe que tem um cenário político no próximo ano, e isso vai ser muito ruim para a visão do governo como um todo. Então, nós tentamos conversar, foi até junho dessa forma. Na verdade, o Sinasef saiu da mesa de negociação, obviamente, mas por quê? Porque ele viu que aquilo não ia dar em nada. E eu posso até afirmar, na minha opinião, obviamente, que para mim, o acordo com Andes e Proif só saiu porque nós entramos em greve. Por quê? Porque se não sai um acordo, possivelmente ia surgir também greve entre Andes e Proif. Então, só para lhe dizer que aqui o nosso sentimento, ninguém nunca pôs o senhor contra ninguém, tá? Mas que, por favor, assim, na medida do possível, que o senhor pudesse só reavaliar dessa maneira com que o senhor responde uma pergunta dessa com os alunos, porque pode voltar os alunos contra a gente, porque se não for agora em março, daqui a 2 anos, se for outro governo, de repente, Deus me livre, um PSDB voltar para o poder, a gente vai precisar entrar em greve de novo. Então, a gente tem que ter o apoio do aluno. O apoio do aluno é importante, o senhor já foi de movimento estudantil, o senhor sabe disso. A gente precisa. Então, eu tenho muito medo em relação a isso, da maneira como a gente fala com o aluno, porque eles só querem isso daqui para eles se revoltarem. Tá? Então, a gente passou um mês para conseguir o apoio deles. Mas aí, se agora acontece outra greve e dessa forma, não, vocês deveriam estar fazendo outra negociação. Mas a nossa negociação já começou naquela época. O senhor falou que acha que o Sinasef está, na verdade, agora, no meio do mês, depois de 15 dias, que o senhor também tem conhecimento de que o Duvanier prometeu que no máximo 7 dias depois do final da nossa greve, ele começaria a negociar. Ele só foi ouvir falar com a gente 15 dias depois. E aí marcou uma reunião lá para o dia 22, teve essa reunião, olha, vocês têm que ir atrás, na verdade ele disse isso, porque quem estava lá é relator, vocês têm que ir atrás de Fazura e tem que ir atrás de Proifes e Andes. E se eles aceitarem que vocês estejam na mesa de negociação, então vocês vão lá e negociam. Se eles não aceitarem, vocês vão negociar separadamente. Beleza. Então, foi decidido na 107ª plena que vai realmente assinar acordo com Proifes e Andes, ou seja, vai entrar na mesa de negociação deles e vai assinar o mesmo acordo com Fazubra, tá? Mas ninguém sabe no que vai dar. Eu, particularmente, espero que esse senhor, ele mude a concepção dele e veja com outros olhos para que não exploda uma outra greve. Se alguém me perguntar, Fabiano, você quer uma outra greve? Eu, de jeito nenhum, não quero. Principalmente porque eu me desgastei muito em relação a esforços e tudo. Estava na frente, assim como o senhor disse, o senhor sofre, né, aquele impacto de que é o senhor que leva, que é chacoalhado seu nome e tudo. A gente acaba também ficando na frente falando, ou seja, a gente vai lá para a Assembleia e o senhor olha assim, eita, esse daí é grevista. Ele estava lá na Assembleia. Não, eu estou dizendo que não no lado pessoal. Não no lado pessoal, mas com certeza o senhor vai lembrar, não tem como não lembrar. Então, às vezes, a gente acaba fazendo isso, e a gente sabe até que algumas pessoas nem dão valor, obviamente, mas mesmo assim eu ainda faço por essas pessoas que também não dão valor, mas eu acho que o importante é isso, é a gente ter uma consciência de que, como o senhor quer que a gente lute junto, a gente, pelo menos, é o meu pensamento enquanto está lutando junto no sindicato, é de lutar junto pelo Instituto, assim como o senhor mesmo disse, que todo mundo vai ser favorecido, vai estar todo mundo trabalhando junto.
vai feliz. É isso que a gente quer, né? Não é uma questão pessoal nem nada não. Mas se tiver uma outra greve, a gente precisa do apoio dos alunos e tudo mais. E até mesmo da própria reitoria. Eu sei que você não pode se declarar, olha, eu apoio a greve. Mas pelo menos que o senhor, na medida do possível, possa nos estar apoiando, lógico, da maneira que você acha que é possível. Mas a gente pede isso, tá bem? Olha só, por isso é que é importante o diálogo e o debate, tá certo? Antes de passar a tua resposta, Fabiana, eu queria complementar o que eu não falei para o Alcides. A questão do contingente de professores aqui. De fato, o gabarito da segunda fase é de 60 professores e 50 servidores técnicos administrativos. Tá certo? Nós conseguimos aquele primeiro projeto de lei, havia um dimensionamento, houve algumas distorções no caso da expansão, que foram criadas unidades alternativas como as 10 do Ceará e outras existiram no Brasil, e no fechamento da conta acabou faltando alguns cargos. E é isso que a gente está pleiteando no projeto de lei que está em aprovação no Congresso, para resolver o problema na terceira fase e repor algum passivo, algum déficit que tenha, mas no médio prazo todas as instituições vão ter o mesmo gabarito de serviço. Ok, Alcides? Bom, vamos à questão lá colocada pelo Fabiano. Eu continuo achando, Fabiano, pensando, e eu tenho um mau hábito de colocar aquilo que eu penso, que a greve é um instrumento extremamente importante e estratégico do... Meu nome é Alexandra, eu sou administradora aqui do campus. Eu só tenho alguns pontos para... Na verdade, é só uma pergunta e alguns pontos para reforçar. Primeiro, eu fiquei muito feliz em ouvir do senhor hoje o reconhecimento de que realmente a expansão não foi feita da forma ideal, né, que era uma coisa que a gente dizia muito na greve e era batido contra, de que não, e na verdade quando a gente entrou em greve e discutiu a expansão, a gente estava discutindo justamente isso, né, que a gente fosse contra, mas é a forma como ela anda ocorrendo. Então eu fiquei muito feliz de ouvir que o senhor reconhece isso hoje. O segundo ponto é que eu quero dizer que eu reconheço que sim, muitas pessoas assim, lutaram e trabalharam para que hoje a gente estivesse aqui, mas de verdade, professor, eu não devo favor a ninguém por estar aqui, né? Na verdade foi um contrato, o governo estava precisando de trabalhador e eu sou uma trabalhadora. Então assim, estou aqui por mérito meu e graças a Deus. Então, de coração lindo, não devo favor ao governo, não devo favor a ninguém aqui. Isso. E o terceiro ponto é que quando a gente aponta os problemas, quando a gente faz as críticas, a gente não está contra ninguém. A gente, na verdade, está lutando, como o senhor disse, lutando junto para que isso aqui melhore, para que isso aqui perdure. Porque se a gente, que é o capital humano, começar a ficar insatisfeito, pode ter certeza, isso aqui não vai durar muito. Então, assim, quando a gente aponta as falhas e pede as soluções, é para que isso aqui dure, para que a gente permaneça aqui. Como o Eduardo disse, às vezes a gente se desmotiva. E o que a gente está querendo é justamente que as coisas melhorem para que a gente se motive e queira ficar aqui mesmo, fazer carreira, de verdade. E a minha pergunta é, quando o senhor fala que a greve, né, que para a gente procurar outras alternativas para não a greve, aí eu queria que o senhor dissesse que alternativas, assim, né, de efetivo, porque a gente sabe, essa foi a minha primeira greve, esse é o meu primeiro trabalho no serviço público, e a gente sabe, historicamente, que muitas das conquistas dos trabalhadores é através de greve. Então, de verdade, eu queria que o senhor me desse assim, algumas alternativas. Obrigada. Alexandre, eu também considero um ponto absolutamente pacificado. Acho que quem prestou o concurso público não deve nada a ninguém, tá certo? Continuo achando que o que eu coloco é muito claro, muito sincero. A expansão não é 100%. Nada, não tem nenhum processo que seja 100%. Mas eu também considero que a expansão da rede federal foi a coisa mais importante que aconteceu na educação brasileira nos últimos 50 anos. Eu sou um ardoroso defensor da iniciativa do presidente Lula, da visão do presidente Lula, em ter criado esse problema da expansão, em ter jogado lá na frente os horizontes, para que agora a gente saia consertando, ajeitando e aperfeiçoando até lá. Tá certo? Essa é uma tarefa nossa. Porque tudo se faz com luta. Nesse campo, no campo democrático, no campo de possibilitar a criação das oportunidades aos trabalhadores, nada nunca
foi feito sem muita luta. Com relação às alternativas, eu de fato continuo reiterando, a greve é um instrumento legítimo, uma arma estratégica. A gente tem que saber o momento certo de disparar. E outras alternativas que, na minha visão, no momento se apresentam, é a gente ampliar o debate na sociedade, acumular força política, acumular uma ação dentro do Congresso Nacional, tá certo? Junto aos meios organizados da sociedade civil, né? E passar para uma ampla campanha de divulgação da importância que tem hoje a educação profissional e tecnológica, e assim forçar o governo a reconhecer isso e a priorizar cada vez mais os investimentos nessa área. Não obstante, todo esse crescimento que a gente conseguiu até agora, que teoricamente deveria nos dar uma visibilidade muito grande, nós ainda temos muito espaço a percorrer em termos de se sentir necessário na sociedade. Mas ontem mesmo eu fiquei indignado, eu peguei estava folheando a Folha de São Paulo e tinha lá um artigo de um educador, talvez até principalmente, estavam nos pontos sérios. Tá certo? Essas questões mais críticas da interiorização, a dificuldade de transporte, a dificuldade de internet, a questão de tabela dos servidores técnico-administrativa, a situação de alguns professores que não têm uma titulação muito forte. Então, tudo isso serviu como ponto de alerta. Nós estávamos muito preocupados em criar as condições de estrutura disponível, de criar... E algumas dessas coisas estavam nos nossos pontos sérios. Então, isso é importante agora para a gente refletir sobre isso e procurar corrigir os problemas, procurar corrigir os defeitos. E a contribuição de vocês é extremamente importante. Agora, eu também acho que numa situação como essa, onde há, forçosamente, para que a gente possa enxergar as coisas, esse embate da greve, eu acho que ela deve ser feita, mas deve ser feita com muita, eu diria, lealdade. Lealdade no sentido de colocar realmente as coisas verdadeiras, lealdade no sentido de não denegrir a imagem de outro gratuitamente, nem daqui para lá, nem de lá para cá. E muitas vezes acontecem alguns excessos, alguns achincalhes, algumas situações que são distorcidas, são alterados, você fala uma coisa de um jeito, o cara coloca de forma jocosa de outro jeito, querendo fazer graça, querendo parecer simpático, querendo ter seus 15 minutos de fama, como dizia Andy Warhol. Então isso eu acho que não contribui para a luta, nem contribui para o nosso acúmulo de força. Não acho isso honesto. Graças a Deus isso é pontual, isso e a gente não leva o movimento, não julga o movimento por isso. Mas é preciso ter cuidado com essas coisas, porque isso também desestimula as pessoas. Então acho que o compromisso com a verdade, com a lealdade nesse sentido da luta, ele precisa ser mutuado de ambas as partes. Tá certo? A agenda da expansão da rede. Pegaram exatamente as piores situações, de 402 campos, pegaram 3 ou 4 campos que tinham situações de fragilidade, de exposição, por motivos vários que acontecem. E colocaram aquilo como sendo o padrão da rede federal. Isso me dói bastante. Porque isso também diz respeito ao meu trabalho e ao trabalho de todos nós. Então, é nesse sentido que eu critico essa exposição negativa que foi feita. E é por isso que eu me preocupo no momento que a gente deflagrar uma nova greve, agora em março. Tá certo? A greve foi importante porque chamou a atenção. E eu disse para o ministro, eu digo, olha, essa greve, ela tem os seus aspectos positivos e ela trouxe aprendizados muito importantes para nós. Eu mesmo, como entusiasta da expansão, saí por aí fazendo palestra, sempre colocando um lado muito positivo. Teve alguns aspectos que eu só pude observar de forma mais clara depois que a greve aconteceu.
É como quem vem dirigindo um carro aqui, tem aqui os seus retrovisores, mas tem os pontos cegos. E eu acho que algumas reivindicações que foram colocadas estavam exatamente dentro do nosso campo de visão dos gestores, dos reitores, inclusive, ou talvez até principalmente, estavam nos pontos cegos. Tá certo? Essas questões mais críticas, a interiorização, a dificuldade de transporte, a dificuldade de internet, a questão de tabela dos servidores técnico-administrativa, a situação de alguns professores que não têm uma titulação muito forte. Então, tudo isso serviu como ponto de alerta. Nós estávamos muito preocupados em criar as condições de estrutura disponível, de criar... E algumas dessas coisas estavam nos nossos pontos cegos. Então, isso é importante agora para a gente refletir sobre isso e procurar corrigir os problemas, procurar corrigir os defeitos. E a contribuição de vocês é extremamente importante. Agora, eu também acho que numa situação como essa, onde há, forçosamente, para que a gente possa enxergar as coisas, esse embate da greve, eu acho que ela deve ser feita, mas deve ser feita com muita, eu diria, lealdade. Lealdade no sentido de colocar realmente as coisas verdadeiras, lealdade no sentido de não denegrir a imagem de outro gratuitamente, nem daqui para lá, nem de lá para cá. E muitas vezes acontecem alguns excessos, alguns achincalhes, algumas situações que são distorcidas, são alterados, você fala uma coisa de um jeito, o cara coloca de forma jocosa de outro jeito, querendo fazer graça, querendo parecer simpático, querendo ter seus 15 minutos de fama, como dizia Ed Warren. Então isso eu acho que não contribui para a luta, nem contribui para o nosso acúmulo de força. Não acho isso honesto. Graças a Deus isso é pontual, isso e a gente não leva o movimento, não julga o movimento por isso. Mas é preciso ter cuidado com essas coisas, porque isso também desestimula as pessoas. Então acho que o compromisso com a verdade, com a lealdade nesse sentido da luta, ele precisa ser mutuado de ambas as partes. Tá certo? Eu me senti muito contemplada com as falas anteriores, mas eu senti que algumas coisas não foram colocadas. Uma das preocupações que eu esperava que os professores tivessem colocado, mas não colocaram, em relação a essa questão da carga horária, é a questão do tempo destinado à pesquisa e à extensão. Porque existe um sentimento, especialmente algumas pessoas, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu não sou do ensino, até com programas como o Pronatec, apesar de trazer recursos para a instituição, mas o sentimento, pelo menos que alguns professores me colocam, é que hoje a tendência é que eles fiquem o tempo todo em sala de aula e o que a gente ganhou com a elevação do Cefet, a categoria das universidades na área de pesquisa e extensão, existe um medo, e assim eu posso falar isso claramente, de que se perca um pouco o que se ganhou na pesquisa e na extensão. Apesar de que a gente veio agora de um congresso, inclusive tem professores aqui premiados, são pessoas que se dedicam à pesquisa por amor mesmo, porque não tem condição com a carga horária de sala de aula de ainda estar fazendo pesquisa. E assim, só voltando em relação à questão da greve, eu acho assim, eu sempre disse isso aqui, eu disse isso nas oportunidades que eu tive de estar lá em Fortaleza, a greve é maior do que o sindicato, ela foi maior do que o sindicato e maior do que qualquer disputa interna que tivesse entre a gestão e a gestão do sindicato. Eu tenho muita consciência e coerência com as coisas que eu defendo, então eu me sinto muito tranquila, não sou filiada ao sindicato, isso não significa que na próxima greve, talvez, muito provavelmente, eu estarei lá de novo, mas eu não quero que ela seja tão cedo, só que não vai depender da gente, professor Cláudio, o pessoal do sindicato está lá em Brasília porque, infelizmente, são eles a instituição que fazem essa negociação e a gente sente, apesar de que a expansão é a menina hoje presente no discurso da Dilma, nessa questão da educação profissional, a gente sente as disparidades do discurso. Quando várias outras categorias foram negociadas com outras categorias e com a gente não. Inclusive, o Sinasef ele não é nem reconhecido, a gente sente que, pelo menos pelo Ministério do Planejamento, ele sempre é colocado em terceiro plano. Então, assim, eu acredito mesmo que a gente precisa acumular forças. Mas vamos falar objetivamente.
desde que o PT chegou ao governo. E eu votei no PT. Inclusive, fiz campanha quando eu estava na faculdade e não sou filiada a nenhum partido, nunca fui, mas eu tenho que acreditava que era o melhor projeto para o Brasil. Também sou fã do que o Lula fez pelo país. Mas a gente perdeu uma lacuna muito grande de não ter oposição. Se a gente tivesse tido uma paralisação de quase 90 dias, na época que o PT era oposição, eles tinham parado o Congresso. Hoje a gente não tem como acumular forças, porque os interlocutores dos movimentos democráticos, dos movimentos que defendem a educação, são o governo. E antes de estar pensando em defender a gente, estão pensando em defender o governo. Então, como acumular força na sociedade? Como acumular força se, inclusive, os nossos alunos há uma dificuldade deles entenderem por que a gente está reivindicando? Então, assim, eu queria muito e acho que se existir um caminho que a gente possa construir nesse acúmulo de forças coletivo, que a gente fosse de mãos dadas, não tenho problema nenhum, de verdade. Mas, sendo objetiva, analisando hoje a sociedade, eu não vejo condições materiais no momento da gente fazer esse acúmulo de forças. Porque a maioria dos representantes que faziam essa intermediação, hoje estão mais preocupados em defender o governo, e não estão preocupados em defender os trabalhadores da educação. Infelizmente, para a gente. E eu não estou defendendo a volta do PSDB, só para ficar claro. Então, assim, e queria também saber, até tinha me perguntado isso em outra ocasião, diante das várias denúncias, das várias coisas que surgiram durante a greve, além da reitoria itinerante, que eu acho que é uma conquista, um avanço, a gente precisa realmente guardar as armas e conseguir dialogar com pessoas adultas que somos. Então, nesse sentido do avanço e do diálogo, o que a reitoria está pensando em fazer com esses pontos cegos que foram apresentados durante a greve, com problemas graves que foram apontados, graças a Deus, não em Sobral, mas em outros campos, e que a gente tanto ouviu falar aqui durante esses meses de paralisação? Olha só, Manuela, eu também acho que a greve é maior do que o sindicato, sinceramente. Apesar de ser sindicalizado também, né? E assim, eu, por exemplo, não sou filiado a nenhum partido político. Tomei essa decisão enquanto gestor. Quando eu for gestor, eu não me filio. Eu quero fazer política na sociedade, mas vou deixar para me filiar depois que eu deixar a gestão. E acho que o PT hoje não é hegemônico na sociedade brasileira. E eu penso que há alguns espaços para a gente acumular força, sim. E essa luta, ela se trava, mesmo dentro do governo. Dentro do governo não há uma unanimidade de pensamento acerca de uma série de questões. E a educação é uma delas. Tem setores do governo que olham para a educação, não com o viés que precisa ser olhado, mas olha apenas como número, como orçamento, com a necessidade de fazer superávit primário. Não quer nem saber se o professor tem condições, se 10 aulas é muito, se 20 aulas é muito, se precisa de professor. Ele olha o número, que trabalha com aquilo. E essa correlação de força, ela se estabelece também dentro do governo. E eu me considero um gestor muito consciente desse ponto de vista. Isso é um cargo de confiança.